Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marco Bastos, sou terapeuta integrativo e complementar e sou massoterapeuta Ayurveda, né? Massoterapeuta indiano. E como nós estamos chegando a uma estação do ano, né, que é um inverno, e pessoas costumam ter muitos problemas, né? Às vezes artrite, artrose, são doenças mesmo típicas da época do ano. Então eu acho que essas pessoas elas precisam ter um cuidado maior, né? Mas para isso eu preciso saber qual a sua constituição biológica, né? Qual a sua prakriti, qual o seu dosha, se você é vata, se você é pita, se você é kapha. E geralmente pessoas vatas são pessoas que sentem muito frio, sabe? São pessoas que têm a pele muito ressecadas e essas pessoas precisam tomar cuidado dobrado, né? Precisam ter um cuidado maior, né? Procurando hidratar a pele, procurando beber bastante líquido, principalmente água morna. Sim, por quê? Porque semelhante aumenta semelhante. Se a pessoa for beber água gelada, água fria, isso vai aumentar ainda mais o frio que ela sente, que é um frio natural. Então, eu vou dizer mais ou menos um pouquinho, né, falar para vocês sobre o que acontece, né, se caso o vata se agrave, tá? Você acorda de madrugada sem conseguir voltar a dormir. Sua mente não para, as extremidades esfriam e você não consegue explicar o porquê. Mas por que isso acontece? Pode ser que o seu vata esteja agravado. E o vata é o dosha formado pelos elementos ar e éter. Por isso da pele seca, né? Do frio. Ele rege tudo que se move no corpo. A respiração, a circulação, o sistema nervoso, os pensamentos, os impulsos. Por quê? Porque vata é movimento. Quando está em equilíbrio, ele traz leveza, criatividade e também vitalidade. Agora, quando ele se agrava, ele traz exatamente o oposto, né? Ele traz peso, ele traz falta de criatividade, pensamentos é, é, fora do normal, e ele traz o quê? A falta de vigor, né? A falta de vitalidade. Como reconhecer um vata agravado? Frio nas extremidades, pessoas que sentem muito frio nas extremidades. Eu particularmente, eu sou vata, então eu sinto muito frio e justamente na extremidade, né? Mente agitada e dispersa, dificuldade de aterrar, sim, porque nós precisamos de aterramento, intestino seco e irregular, dor nas articulações, medo e tendência ao isolamento e principalmente insônia, especialmente entre 2 da manhã, 2 e 6 da manhã, né? Então, essas são as características de uma pessoa que possui em sua constituição o vata dosha, né? E esse vata dosha está em agravamento. Vata agrava mais em certas fases e épocas, né? Por exemplo, no período frio, como eu falei para vocês, e seco do ano, os sinais aparecem com mais força. Depois de 50 anos, Vata naturalmente se torna mais predominante, né? E por isso exige mais atenção e cuidado nessa fase da vida. Para você aí que já tem mais de 50 anos, então você deve prestar bastante atenção, né, nessas questões
né? Se você está sentindo muito frio nas extremidades, se a sua mente anda muito agitada e pesada, ou muitas das vezes dispersa, se você está com dificuldade para dormir, né? Dor nas articulações, então é bom você ficar atento e você percebendo esses sintomas, né, esses sinais, você pode marcar uma consulta comigo, tá? Para que a gente possa, confirmar se a sua constituição biológica é vata e iniciarmos o tratamento. Agora eu vou dando um pouco um pouco mais de detalhes a respeito, né? Eu vou falar com vocês que como é a rotina, né? Como é a alimentação, né? É a rotina de uma pessoa que tem em sua constituição biológica o dosha vata, tá? O princípio de cuidado para vata é simples. Você precisa reduzir, né? Vata se agrava no que é leve, frio, seco e inconstante, né? Então você precisa reduzir, né? O que é leve, você precisa reduzir o frio, né? O seco e o inconstante, como eu falei, principalmente nessa época de inverno, você procurar tomar sempre banho morno, nunca banho frio, e também procurar hidratar a pele, porque a sua pele já é ressecada naturalmente, né? Então, é muito importante que você hidrate, né? Que você use bons cremes, principalmente creme com manteiga de cacau, é muito bom, né? Para hidratar uma pele desidratada. Beber bastante água é excelente para nutrir os tecidos e principalmente também a pele, né? E essa água precisa ser morna, tá? Ou água natural, nunca gelada, né? Tem muitas pessoas que preferem, né? Mesmo no inverno, consumir água gelada, mas se você for vata, você vai ter problema em relação a isso. O antídoto é substância, calor, oleosidade e ritmo. Na alimentação, alimentos quentes, densos, pastosos e untuosos são ótimos para as pessoas que têm sua constituição o dosha vata. Ghee como aliado principal, né? Ghee é uma manteiga indiana, talvez aqui você não encontre no ocidente, né? Mas assim você pode substituir por uma outra manteiga, né? Outro tipo de manteiga, ou outro produto que substitua, que tem em sua composição os mesmos ingredientes que o ghee. Chai, né, que é o leite cozido com especiarias, canja, cremes, arroz doce com especiarias. Canja é muito bom, sopa, né, uma sopa de legumes, tá? São elementos que vão trazer leveza para o seu organismo, né? Vão trazer leveza para o seu estômago e vão facilitar o seu Agni, que é o seu fogo digestivo. Quando o vata está muito agravado, evite alimentos crus, como saladas, frutas cruas, germinados e chás leves. Eles não têm substância suficiente para nutrir o que está vazio. Então, é bom vocês evitarem. Na rotina, horários fixos para acordar e dormir, ambiente organizado e estável,
automassagem com óleo de gergelim é excelente, tá? Você massagear principalmente a sua região do topo da cabeça, do seu terceiro olho, né? Essa região aqui, entre as duas sobrancelhas, tá? A sua parte cardíaca, né? E principalmente o seu plexo solar, né? Que são os seus pontos marmas, né? Os pontos marmas que nós temos no nosso corpo, tá? Você querendo, você também pode fazer uma oleação na palma das mãos e também na sola dos pés, não tem problema algum. E menos estímulos, tá? E mais silêncio. Você procurar evitar, por exemplo, situações que te trazem muitos estímulos, por exemplo, música alta. Você pode até ouvir uma música instrumental, calma. Eu indico para os meus pacientes sempre músicas instrumentais com sons de chuva, de cachoeira, de água, né? Que são esse tipo de música é ideal para aquelas pessoas que possuem a mente muito agitada, porque traz calmaria, né? Traz um silêncio interior. Então eu indico muito para os meus pacientes e eles gostam bastante. A regularidade é em si um remédio para Vata. Vata não se equilibra com força, se equilibra com acolhimento, constância, com calor. O corpo pede aterramento e a mente pede ritmo. E os dois pedem a mesma coisa, que você pare de correr e comece a sustentar. Né? Que você saia daquele período de corrida, né? de querer fazer tudo ao mesmo tempo, com muita intensidade. Vata precisa de calmaria quando ele está agravado. E aproveitando a ocasião, eu também vou falar, né, sobre Pitta. Você que é Pitta, eu vou falar sobre Pitta agravado, né? Como que funciona. Você fica irritada sem motivo, claro. Sua digestão queima, sua pele inflama e o estresse parece não ter fim? Pois é, isso é um sinal de Pitta agravado. Pitta é o dosha formado pelos elementos fogo e água. Ele rege tudo que transforma no corpo: a digestão, o metabolismo, a temperatura, a percepção e principalmente a inteligência. Pessoas de Pitta são muito inteligentes, né? São pessoas muito pensativas, são pessoas muito agitadas, né? Pessoas ativas, são pessoas muito curiosas, que estão sempre em busca de satisfazer a sua curiosidade, né? Então elas têm um pouco desse desgaste mental, desse desgaste emocional, justamente por isso, né? Pelo ato da curiosidade. Quando ele está em equilíbrio, traz clareza, foco e capacidade de realização. Quando ele agrava, o fogo passa do ponto. Nunca queira ver uma pessoa de Pitta irritada, né? Estressada. Pitta tem muito problema também em relação à alimentação. Por exemplo, Pitta ele procura seguir aquela regra de alimentar-se sempre no mesmo horário. Se passar um pouquinho do horário, ele já fica meio mal-humorado, né? Ele já fica meio tenso. Por quê? Porque Pitta é regra em pessoa. Como reconhecer o Pitta agravado? Acidez,
queimação, azia e refluxo no estômago, irritabilidade e nervosismo sem causa aparente, a pele inflamada, a acne que queima, o calor excessivo no corpo, o estresse que não descarrega, fome intensa e urgente, como eu acabei de falar, né? Lembrando sempre que pessoas de Pitta têm muitos problemas também com pele, né? Escamação de pele, né? Por quê? Porque esse estresse mexe com o organismo dele, trazendo essas enfermidades, né? Então, por exemplo, banho morno não é indicado para pessoas com a sua constituição em Pitta, né? Porque Pitta já é quente por natureza, Pitta já é fogo, né? Tem como elemento fogo, e uma vez o banho quente vai prejudicar ainda mais esse fogo que queima dentro de Pitta, né? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então você deve utilizar o tratamento contrário, tomar um banho frio ou pelo menos morno, mais para o frio do que necessariamente quente, pegando fogo. Então, banho quente não é recomendável para quem é de Pitta. Quando o Pitta agrava, ele se solta e circula mais no sangue, aquecendo o corpo por dentro. O resultado é um fogo que não fica mais só na digestão, quer dizer, o fogo se espalha pelo corpo todo. Ele vai para a pele, para o humor e principalmente para o sistema nervoso. O Ayurveda chama de ama de Pitta quando esse calor se acumula. Uma toxina quente, penetrante e ácida que irrita os tecidos por onde passa. O que cortar quando Pitta está alto? Vinagre, tomate, pimentão, berinjela, conservas, enlatados, embutidos, molhos em geral, cogumelos, o famoso escargot, picantes extremos, como malagueta, pimenta calabresa, pimenta do reino. Tudo isso deve ser cortado, tá? Das refeições de Pitta, quando ele está em agravamento. Similar aumenta similar. Como eu falei, se você está com o seu Pitta agravado, você vai comer pimenta? Não. Por quê? Porque isso vai agravar ainda mais o seu estado normal, né? Isso vai agravar ainda mais a sua prakriti. Tudo que é ácido, irritante e quente alimenta o fogo que já está alto demais. Então você deve evitar alimentos ácidos, irritantes e quentes, para justamente você não piorar a sua situação com Pitta. Uma técnica simples e poderosa, doce antes da refeição e amargo depois. Uma tâmara antes de comer ajuda a formar uma camada protetora na mucosa gástrica. Agrião ou rúcula mastigados no final da refeição, controlam o excesso de enzimas, aumentam a saciedade e têm ação purificante. É simples e funciona. E aqui vai mais uma receitinha para anti-Pitta, né, que vale testar, tá? Água de coentro. Isso é ótimo, é anti-Pitta. Amasse um ramo em 2 litros de água, deixe descansar por 2 horas e coe, ou tome 15 minutos antes da refeição. E você também pode fazer o buttermilk, que é um soro do leite batido com coentro, cominho, tâmara e sal. E também muito bons, né? Tem o chá
de dente de leão, né, que é muito conhecido, e o capim-limão, que apoia o fígado e reduz as toxinas intestinais. Então essas receitas são muito boas para quem é de vata, né, principalmente para quem está com vata agravada. Um ponto de atenção: o que diminui Pitta também pode diminuir Agni, o fogo digestivo saudável. Perdão, eu falei que todas essas receitas antipitas, né, esses chás são ótimos para apoiar o fígado e reduzir toxinas para quem está com vata agravado. Não é vata, é Pitta agravado. E um ponto de atenção: o que diminui Pitta também pode diminuir Agni, quer dizer, o fogo digestivo saudável. Se você começar a ficar sem fome ou sem energia, é sinal de que foi longe demais. O objetivo é refrescar o fogo e não apagá-lo. Ou seja, você não pode apagar o seu fogo digestivo. Por quê? Porque é esse fogo que faz com que a sua digestão seja completa. Então, o máximo que você pode fazer é refrescar isso através de um pouco de água natural. Assim, nunca quente, né? Mas assim, natural ou até mesmo fria, gelada, né? Para poder ajudar a reduzir esse fogo que está em excesso, esse fogo digestivo que está prejudicando também a sua digestão. E mais uma última dica que eu vou deixar aqui para vocês: equilíbrio sempre. Procure manter sempre o equilíbrio através da meditação, através de uma boa leitura, através da musicoterapia, através do yoga, através de uma massagem como a Shirobhyanga, né, que é muito boa para aliviar a mente, ou até mesmo a própria Abhyanga, né, que vai cuidar de todo o seu sistema, desde o seu mental, né, até o seu corporal, né, uma massagem completa que eu sempre indico para os meus pacientes, né, e trazem bem-estar para eles, né, bem-estar mental, espiritual, emocional, né, e principalmente corporal. Aquelas dorzinhas que de vez em quando aparecem no corpo, né? Então podem ser tratadas também com a Abhyanga. Então essas foram as dicas que eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá? Lembrando sempre que o meu atendimento está acontecendo aqui na região serrana, em Nova Friburgo. Eu estou atendendo no bairro do Suspiro e também na Avenida Browne, né, para vocês que têm problema de comorbidade, que não podem comparecer. Eu posso ir até a sua residência, não tem problema algum. Vocês podem procurar por mim, podem procurar também pelo meu companheiro de trabalho, o Breno de Magalhães, que trabalha também com medicina tradicional chinesa, né? Trabalha com xamanismo, trabalha com reiki, e em breve ele também vai estar fazendo uma roda de cura xamânica. Olha que coisa boa! Inclusive ele está até aqui, eu vou até chamá-lo, convidá-lo, para ele falar um pouquinho para vocês também sobre esse trabalho da roda de cura que ele está realizando.
Provavelmente será aqui em Cascatinha, no Parque Ecológico que nós temos aqui, Juarez Froté, um parque maravilhoso que tem uma vista maravilhosa, uma piscina natural, né, onde vocês também podem banhar-se, e eu vou estar chamando ele aqui agora para ele falar um pouquinho sobre a roda de cura. Breno, por favor, você pode falar um pouquinho sobre esse seu trabalho, a roda de cura? Por favor, ocupe aqui o meu assento. Oi, pessoal, estamos aqui falando rapidinho da roda de cura xamânica que nós faremos aqui na Nova Friburgo, provavelmente agora em maio. Só tem que ajustar, fazer alguns ajustes, né, alguns detalhes, mas é um momento de cura, de força ancestral, onde nós evocaremos energias da mata, da floresta, nativa, para que a gente possa, então, trazer esse momento de reflexão, de cura com os animais de poder e com os mestres xamãs. Se você mora aqui em Nova Friburgo, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo deixaremos o nosso contato e também o nosso endereço, né, de atendimento. A gente fica por aqui e até a próxima então.